Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Child
Obrigado, Jesus. Obrigado por se comunicar conosco, plantando essa fome, esse cântico nos nossos lábios. O Senhor sabe, eu nem queria vir, eu só queria que a gente continuasse. Quem dera eu tivesse 1000 anos. E a verdade é que nós vamos ter milênios de adoração, de comunhão com o Senhor, com a sua presença. Eu só venho participar desse momento porque nós vamos continuar a adoração agora. E o meu desejo é que esse ambiente continue em cada casa. Apesar de distrações nessa noite lá ao redor de televisão, ou computador ou celular, mas que a gente fique protegendo esse coração que está aqui atraindo a sua presença, provocando a sua atenção, e que a gente consiga fazer isso nesse momento. Que as nossas ofertas, como o Senhor conta lá na Bíblia, aquela oferta da viúva que ela chamou a atenção do Senhor, que a gente possa fazer isso nessa noite, com as nossas canções, com as nossas ofertas. Chamar a sua atenção, te agradecer por tudo que você é, tudo que você faz. Nós te celebramos, nós te honramos, junto com toda essa igreja que está nas casas agora, participando com a gente. Nós juntos, em vários lugares do Brasil, vários lugares da terra, estamos trabalhando como um corpo, na nossa função mais alta que nós temos como igreja, ministrar ao Senhor. E agora, nesse momento, te ministrar com nossas ofertas é uma honra para nós. Um privilégio para nós, um privilégio para mim, partilhar um momento como esse que instrua, que ensine a sua igreja. Que cada pessoa possa ser edificada e carregar, viver essa palavra que eu vou dividir rapidamente. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você que está aí na sua casa. Esse é o nosso momento de dízimos, ofertas. Deve estar aí aparecendo na tela ou vai aparecer já já. Dados de um jeito tecnológico que você possa fazer isso. Antigamente eram animais, então depois dinheiro, agora é só um esquema no seu celular ou um Pix, uma transferência, e você já pode fazer. Tudo bem que mude a estratégia, que mude a maneira, mas o que não pode mudar a essência do nosso coração, que a gente faz isso. Então, se você não perdeu a nossa live de semana passada, tomara que não, tomara que você recebeu aquela palavra poderosa. Mas a mensagem falou muito sobre Noé, e isso me lembrou uma maneira que Noé governava a vida dele, a casa dele. Eu quero dividir isso com vocês, isso tem muito a ver com o nosso momento de ofertas. Então você sabe que Deus disse exatamente para Noé como ele deveria fazer aquela arca, como ele deveria que os animais entrassem por aquela porta, vários casais de animais para garantir as espécies. Infelizmente, de algum jeito entrou as baratas junto na arca, e estão atazanando nossa vida. Podia ter ficado de fora, mas elas têm alguma coisa boa no meio ambiente, né? Eu estou só brincando com você. Mas se você tiver com a sua Bíblia aí, se você puder abrir comigo, Gênesis 7, no capítulo 2. Olha uma instrução que Deus deu para Noé. Você sabe, Deus não diz qualquer coisa, Deus não é metódico, Deus não perde tempo. Tudo que Deus diz tem um propósito, isso tem um porquê. Então olha o que Deus diz para Noé, Gênesis 7, 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Olha só como Deus escolheu dos animais impuros. Sabe que tinha uma lei dos judeus. Aquilo significava um povo separado para Deus. Então eles não falam qualquer coisa, eles não bebem qualquer coisa e eles não comem qualquer coisa. Parte dos animais eram impuros. Então desses impuros Deus disse, eles precisam existir na terra. E inclusive daqui a um tempo lá em Atos eu vou dar uma visão para Pedro. Então os animais não vão ser mais impuros. Mas por enquanto eles são impuros. Então leva um casal de cada animal impuro. Mas dos puros, ele disse para Noé, leva 7. Então você sabe que 7 é um número profético. Eu não vou falar disso hoje. Quem sabe a gente fala num outro momento. Mas você é livre de estudar esse assunto. Você vê menções na Bíblia onde o número 7 aparece. E você vai ver que isso tem um significado profético para nós. Mas os animais puros era para levar 7. E quando eu li a primeira vez, falei, Deus, por quê, né? Vai ficar ocupando um espaço na arca que não precisa. Vamos dizer, se girafa é um animal puro, então 7 casais. Mas um já é suficiente para a espécie continuar, mas por que 7? Então lembra no Antigo Testamento que Deus não recebia sacrifícios de animais impuros. Algumas pessoas espertinhas, acontece sempre na Bíblia. Nós mesmos, líderes, pessoas que estão anos na igreja, nós temos que lutar no nosso coração de defender essa religião que quer invadir. Uma religião que te diz,
É momento de ofertas, dá lá um dinheirinho. Isso é religião, Deus não recebe. São obras mortas. Obras de religião são obras mortas, obras que não têm poder com Deus. Elas têm aparência de bondade, de religião, mas não afetam Deus. Então, no Antigo Testamento, pessoas diziam: ah, Deus, já que nós vamos matar o boi, então já vou pegar um manco, ele já vai morrer mesmo. Mas Deus dizia através de profetas: eu odeio as ofertas de vocês. Vocês querem me dar animal manco? Eu não recebo. Não era uma oferta perfeita, não era de todo o coração. Então Deus também não recebia ofertas de animais impuros. Então por isso Deus disse para Noé: dos impuros leva um casal só, mas dos puros leva 7 casais. E olha o cumprimento dessa vontade de Deus. Você vira a sua página, se você está de Bíblia comigo, Gênesis 8, verso 20. Noé desceu da arca, construiu um altar dedicado ao Senhor e tomou dos animais puros, oferecendo como sacrifício e queimando-os sobre o altar. Então olha se Deus não se importa com o momento de ofertas. No Novo Testamento, Jesus se assentou diante do gasofilácio. E a Bíblia ainda diz: e observava ali que as pessoas depositavam quantias. E no Antigo Testamento, Deus está salvando a terra e dentro da arca tem Noé, a família de Noé e as ofertas de Noé. Vê como Deus se importa, Deus se relaciona com a igreja e ofertas é um meio com que Ele se relaciona. Isso pode parecer humano para umas pessoas, mas isso é completamente espiritual. Olha o que a Bíblia diz: Noé ofereceu os animais puros sobre o altar, verso 21, o Senhor sentiu um aroma agradável. Então vê como a oferta não é sobre animal, não é sobre dinheiro. Enquanto a gente canta canções, Deus não diz: nossa, que afinação, nossa, que letra criativa. Deus não está ouvindo com esse ouvido a nossa melodia, o nosso tom. Ele está sentindo um cheiro. Ele não está impressionado, o tamanho da igreja: nossa, olha os equipamentos desses caras, muito bom. Olha o tanto de dinheiro que botaram na caixinha. Isso não impressiona a Deus, não é como Deus recebe. Mas como Deus recebe, Ele sente um cheiro suave. Se o caráter da sua oferta é de todo o coração, como foi o da viúva. Se como Noé, ele desceu da arca, você lembra que ele errou, ele estava lá cansado do trabalho, cheio de animais, fazendo cocô, ele limpando toneladas por muitos dias no meio do mar. Então ele desce, fica bêbado lá com a vinha, mas antes de que ele fizesse isso, ele saiu da arca, fez um altar diante de Deus e ofereceu dos animais puros. Essa linhagem que nós pertencemos, reis e sacerdotes, você pode ver, são nossos pais da fé. Você pode ver na vida de cada um deles, como eles defenderam uma vida de ofertas ao Senhor. E na família de Noé, além dela na arca, estava a oportunidade de que eles ofertassem ao Senhor. Por isso devia ter 7 animais dos puros, porque alguns vão morrer em oferta ao Senhor. Eu quero finalizar isso contando uma experiência, eu acho que é a mais forte que eu tenho com ofertas. Exatamente desse momento em que Deus recebe um incenso, Ele sente um cheiro suave. Não é da quantidade da oferta, mas o coração do ofertante faz isso com Deus. Uma vez na igreja eu ofertei lá tudo que eu tinha 16 anos. Aquilo era só R$50, mas na economia da época era equivalente a uns 1.000. Então eu ofertei lá tudo, falei: nossa Deus, eu fiz assim meio com pesar, eu vou ficar pobre agora um mês. Mas eu queria honrar Deus e coloquei lá na caixinha. E a minha ambição era que Deus recebesse aquela oferta, que Deus sentisse aquele aroma. E nem sempre a gente pode saber isso, mas naquele dia um profeta estava por lá, um pastor para nós, Mark Schubert. Não sei se você conhece ele, mas ele morou muitos anos na América, então ele tem um sotaque meio sequelado de americano. E eu estava lá só adorando a Deus e ninguém viu que eu ofertei, ninguém sabia do meu diálogo lá com Deus. Deus, eu queria ofertar, mas é muito dinheiro, mas eu quero ofertar, é minha única nota, eu preciso fazer. Então eu fiz aquela oferta e no meio da adoração o Mark veio assim perto do meu ouvido, colocou a mão em mim e disse: o Senhor manda dizer, eu vi a sua oferta de sacrifício. Aí naquela hora eu já caí, eu falei: nossa, eu não acredito, Deus viu. Porque tudo que eu queria é que ele sentisse esse aroma, que ele recebesse o meu ato de oferta. Eu sei, esse dinheiro vai ajudar a live, vai ajudar a igreja, evangelizar a família. Tomara ele seja bem administrado, mas eu não fiz para ajudar custos. Eu fiz para que Deus recebesse. Eu quero te convidar nessa noite, conforme você vai ofertando aqui através dos nossos meios,
A adoração vai ministrar mais uma canção, mais um louvor. E enquanto a gente adora com os nossos lábios, que a gente defenda essa ambição de adorar com nossas ofertas, de chamar a atenção de Deus. Esse meio que reis e sacerdotes têm se relacionado com Deus há tanto tempo. Davi, você lembra, Davi queria ofertar uma coisa para Deus, e os amigos disseram: cara, você quer fazer nessa terra? Não, eu te dou a terra de graça. E Davi disse: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Então esses valores do mundo, de proteger dinheiro, de defender dinheiro, não são os nossos valores. Nós não defendemos dinheiro, nós defendemos a presença de Deus. Nós defendemos honrar Jesus com nossas finanças, custe o que custar. Então eu quero te convidar de fazer parte disso. Se você faz parte dessa igreja, parte da família espiritual de Deus na terra, essa família tem pais na fé que derramaram sangue para que a igreja estivesse aqui, e todos esses pais têm um legado de generosidade, de ofertas. Eu quero te convidar a fazer parte disso com a gente. Então você pode ir escolhendo o seu meio de participar, e nós vamos juntos cantar mais uma canção e adorar a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz. Você está convidadíssimo. Deus abençoe você, sua oferta, que você colha poderosamente um monte de bênçãos na terra, mas muito mais do que isso, que você possa colher estatura espiritual, bênçãos de Deus no mundo que há de vir, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.
engrandecemos o seu nome, porque tu és o único que é digno de receber toda a honra, glória, louvor, majestade, Senhor. Libere sobre nós, Pai, e sobre todas as pessoas que estão com a gente aqui, o espírito de revelação, Senhor Jesus. Libera sobre nós o espírito de sabedoria, que o teu Espírito Santo, que opera em nós o querer e o realizar, possa operar dentro de nós, Senhor Jesus. Possa operar dentro de nós profundamente, cravando na tábua do nosso coração a sua palavra, Senhor. Coloca na tábua do nosso coração com fogo, Senhor Jesus, com vinho novo, Senhor Jesus, com óleo fresco, e que do nosso interior venha fluir rios de águas vivas, Pai. Nós suplicamos em nome de Jesus. Opera mais uma vez por meio da nossa live, Senhor, por meio dos nossos podcasts do YouTube, Pai, em nome de Jesus. Alcance os corações sedentos com essa mensagem em nome de Jesus, amém. Vocês estão felizes, meus amigos? Meu Deus, como é bom estar com vocês nesse tempo em que Deus está fazendo coisas pontuais. Algumas pessoas estão sendo surpreendidas, outras pessoas, elas estão tranquilas, como foi a mensagem, a última que eu fiz aqui, falando sobre essa intimidade, sobre esse andar com o Senhor. Onde estão aqueles que andavam com o Senhor? Eles estão sempre com o Senhor, cheios do Senhor e vivos no Senhor. Segundo essa série Bishop, nós queremos compartilhar mais uma coisa com vocês hoje. Na verdade, essa mensagem, ela é uma mensagem que muita gente foi tocada por ela. Acho que eu ministrei ela num dos Fire Refines, lá atrás. Nós éramos ainda da outra igreja, mas eu me lembro o dia que o Senhor deu essa mensagem. Ele colocou ela no meu coração, e o Senhor falou como essa mensagem nos sustentaria. E num tempo como hoje, em que o desafio das pessoas é se tornar uma ovelha dependente de Jesus, é se tornar alguém que anda no Senhor, alguém que permanece no Senhor. Então eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudá-lo na prática, como se tornar ainda mais espiritual para a glória de Deus, como se tornar alguém mais íntimo do Senhor e como mergulhar mais profundamente. Vocês podem abrir aí ou ligar as suas Bíblias, Efésios capítulo 5, versículo 31. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Eis, porque deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus amigos, presta atenção, as pessoas elas querem reconfigurar às vezes a família e o casamento, mas isso espiritualmente é impossível. Aqui o texto, Paulo está falando do casamento, de um casal que deixa pai e mãe, para eles montarem uma família, para eles estabelecerem uma nova família, mas no final ele encerra, ele diz aqui que os dois se tornaram uma só carne, mas no final ele encerra. Então esse mistério é tão grande que na verdade eu não estou falando só de casais casados, não estou falando só de casais que são noivos e vão se casar, eu estou falando da igreja e de Cristo. Então, meus amigos, preste atenção, se você entender Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, você entendeu Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Se você entende os dois primeiros capítulos da Bíblia e os dois últimos capítulos da Bíblia, você vai entender um segredo muito poderoso. No início, eles eram a família do pai. No início era um casal de governantes. No início era um casal que todas as coisas foram estabelecidas para que eles cuidassem. No fim, é a família do pai reunida. No fim, não é mais Adão, alguém que pode errar, ou Eva, alguém que pode errar. No fim, é a igreja gloriosa, transformada por meio do seu próprio noivo, Cristo Jesus, mas agora eles se casam. E eles serão um só para sempre. Então, Adão adormece, é tirado aqui da costela dele Eva, e Jesus adormece na cruz do Calvário, é perfurado aqui do lado, e com vinho e com sangue e água
ele lava e sara a sua igreja, que agora é a segunda Eva. Se o primeiro Adão é uma alma vivente, o segundo, que é Cristo, é um espírito vivificante, a segunda Eva, a igreja, ela é agora viva, ela é poderosa, ela é municiada com a palavra, ela é cheia do Espírito, e agora 3 coisas estão se cumprindo ali no fim: uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma morada para o Espírito Santo. Está se cumprindo. Se você entender bem esses 4 capítulos da Bíblia, você entendeu o mistério da igreja e o mistério de Cristo. Mas vamos lá, que tem um pouco mais de mistério para a gente mergulhar nesse dia. Tudo isso só se cumpre pela fé. A fé, gente, ela é completamente cristã. A fé, ela é completamente convertida. Não há cientistas que tenham fé na ciência, porque isso não é possível. A racionalidade, a argumentação a partir de dados, a partir de experiências, a partir de estudos, é que revela a ciência. Então, ciência não traz fé, matemática não traz fé, filosofia nem história podem trazer fé. Fé não é um pensamento positivo. A fé, ela é convertida. Ela é tão cristã que a Bíblia diz que a fé, ela vem de uma única maneira: ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que você estuda a palavra de Deus, à medida que você ouve a palavra de Deus, à medida que você mergulha na palavra de Deus, é à medida que a fé vai crescendo dentro de você. Só que a fé vive e operante, ela te desafia a viver pela fé. E uma fé religiosa, ela acha que Deus pode fazer, mas para eles não. Ela acredita no poder da oração, mas não ora. Ela acredita no poder do jejum, mas não jejua. Ela acredita nas ofertas e missões, mas elas não fazem missões e nem ofertam. Então, a fé, na verdade, é aquele entendimento sobrenatural que gera junto dos seus sentidos uma certeza de que vai acontecer aquilo que meu ouvido nunca ouviu, meus olhos nunca viram e meu coração jamais sentiu, mas a gente sabe que é o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Mateus capítulo 21, versículo 32. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas, elas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Gente, aqui a mensagem está sendo endereçada para o povo de Deus, e o povo de Deus parou de crer em Deus. O povo chamado povo de Deus parou de crer em Deus. Isso tipifica hoje um religioso, crente, evangélico, que não crê mais em Deus. Ele crê em outras coisas, mas não no Deus Todo-Poderoso, no Rei da Glória, que pode todas as coisas, aquele que é o próprio mantenedor das promessas, aquele que é especialista em milagres, aquele que é poderoso para ressuscitar homens. Eles pararam de crer nesse poder do Senhor, ou nessa manifestação do Senhor, mas de repente vem publicanos e prostitutas e eles passam a crer, e essas pessoas se tornam povo de Deus, porque povo de Deus não é branco ou preto, povo de Deus não é índio ou paulistano, povo de Deus é todo aquele que é chamado a crer. Esse se torna povo de Deus, e quem crê também vive, e vive pela palavra de Deus. Então vamos destrinchar um pouco a palavrinha crer. Crer vem do grego pisteu, que significa pensar que é verdade, estar persuadido, de acreditar e depositar sua confiança em Deus. Significa de algo que se deve crer, significa acreditar, ter confiança, significa que moralmente eu vivo de maneira correta, eticamente eu vivo de maneira correta e religiosa no bom sentido, só porque creio. No Novo Testamento, essa palavra ela é muito mais empregada no Novo Testamento, essa coisa de crer, até do que no Antigo Testamento, apesar da fé existir nos dois testamentos. Mas significa poder para a convicção da verdade, para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior à lei da sua alma. Olha o que é fé.
Fé é algo superior à lei que opera na minha mente. Fé é superior à medicina. Nós cremos na medicina, nós tomamos remédios, nós passamos por médicos, mas às vezes o diagnóstico é para a morte. Quantas pessoas receberam um diagnóstico para a morte, mas de repente ele entrou numa órbita mais alta, ele entrou numa esfera superior à lei da alma, superior à lei da lógica, superior à lei da ciência, superior à lei dos fatos. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que vão se cumprir pelo poder de Deus. Fé, crer, ter fé significa confiar em Jesus, ou em Deus, ou no Espírito Santo, que é capaz de nos ajudar, seja para obter ou para fazer algo. Fé é salvadora. Sem fé ninguém é salvo. Você não é salvo por obras, você é salvo porque você crê, e as obras acontecem porque você crê. Mas olha que louco, gente, a fé ela aumenta muito, à medida que eu aumento minha dependência. À medida que eu aumento minha dependência, é à medida que a fé vai aumentando. Esses dias, ficando um pouco de tempo sem a minha própria casa, eu toda hora fico dizendo para minha família, ou eles estão me dizendo, calma, Jesus está preparando um lugar para a gente fica numa expectativa muito grande de que Jesus está fazendo. E de verdade, a travessia do povo do Egito para Canaã durava talvez no máximo 20 dias. Eles fizeram a façanha de permanecer por lá 40 anos. É muito difícil, gente, mas quando vivemos pela força da nossa mentalidade, quando vivemos pela força do nosso dinheiro, quando vivemos pela força do nosso poder, das nossas possibilidades, então nós não estamos crendo, nós apenas estamos fazendo o que dá para ser feito. Então o Salmo 45, versículo 9, ensina as mulheres mais nobres, as que foram treinadas na ciência, as que foram treinadas na antiga astrologia, as que foram treinadas nos conhecimentos sobre nobreza. Ensina as filhas dos reis a simplesmente abandonarem todo o seu know-how, tudo que elas carregam sobre cultura e experiência, e se prostrar perante o rei, para que o rei as escolha. E isso, gente, é uma coisa que nós vamos falar na próxima série. Daqui 2 semanas nós vamos ter uma série nova. Nós estamos escolhendo um nome bem bonito, mas a verdade é que essa série vai falar muito sobre a divisão da alma e do espírito. Então eu quero te dizer que se você está me ouvindo e você é muito rico, ou você está me ouvindo e você é muito pobre, o evangelho não tem a ver com sua riqueza nem com a sua pobreza. Se você está me ouvindo e você foi abusado por alguém, se você está me ouvindo e viveu como um príncipe a vida toda, a sua experiência não depende do evangelho. Na verdade, a sua experiência, ela depende dos fatos que aconteceram com você. E se você quiser viver o evangelho dependendo em tudo que você é, tudo que você viveu, tudo que você passou, talvez jamais você conheça o poder do evangelho. Então, o evangelho não fala de boys ou de miseráveis. O evangelho não fala de ricos ou pobres. O evangelho não fala de homem ou mulher. O evangelho não está falando de macho e fêmea. O evangelho não está falando sobre o que você viveu, o que aconteceu com você. O evangelho está falando de Deus, está falando do plano de Deus, está falando de Jesus, está falando como viver em Jesus, como viver cheio do Espírito Santo, e como se despir de coisas boas e ruins, para que a gente dê lugar para coisas mais altas e eternas. Abandonar coisas parciais para mergulhar em coisas realmente eternas. Essa será a nossa nova série. Já dei um spoiler de leve para você. Escreve aí embaixo se você curtiu. E aí você já escreve talvez que nome a gente deveria dar. Quem sabe alguém, profeta inspirado por Deus, vai dar um bom nome para a gente aí. Mas vamos lá, Salmo 45, versículo 9. Filhas de reis que se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Versículo 10. Ouve, filha, ouve, vê, e dá atenção,
esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei a cobiçará, ele cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Olha que louco. Essa palavra está falando com mulheres que foram treinadas, equipadas, elas eram princesas, elas eram da nobreza, da realeza, e elas poderiam se tornar rainha. Elas estavam acostumadas com a cultura do reino, elas já viviam por princípios do reino, elas viviam por fundamentos do reino, mas nunca a história do reino tem a ver com você. A história do reino não tem a ver com o seu ministério, a história do reino não tem a ver com a música que você fez. Sua música afetou as nações? Beleza, foi para Jesus que você fez e foi Jesus que te deu essa canção. O seu ministério está afetando as nações da terra? Tá certo, brother, mas foi o Espírito Santo que te deu, foi a palavra de Deus que te equipou. Então o que eu faço, ou alguém por aí faz, ou você vai fazer, tem que falar de Jesus, tem que apontar para Deus, tem que apontar para o Todo-Poderoso e não para a sua história, e muito menos para a minha história. Então, filhas dos reis, ouçam, vejam e deem atenção. Princípio trino novamente: ouça, veja e fique atento. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Lembra do verso que eu li? Deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Esquece um pouco o teu povo e a casa do seu pai. Gente, a história não é sua, a história não é minha. Esquece o que se passou, tanto o que Deus fez quanto o que fizeram para você. Ah, sabe por que eu sou assim? Porque meu pai fez não sei o quê. Esquece isso, joga fora. A palavra, a doutrina tem a ver com as verdades de Deus e não com as verdades que você crê como verdade, não com as verdades que aconteceu na sua vida. Eu sei, houve fatos, eu sei, doeu, mas é nessa que alguém não dizima mais. Um dia eu fui roubado lá, o pastor me roubou, então eu não dizimo mais. Então, mas a Bíblia diz para trazer na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa, e Ele nos abençoará os dízimos. Eu não oro mais, sabe por quê? Porque um dia eu orei pela minha mãe morreu. Filha, Ele é Deus, Ele leva a mãe de quem Ele quiser, Ele leva o pai de quem Ele quiser, e se a gente crê mesmo, nossos pais morreram em Cristo, então nós estaremos com eles para todos sempre. Então a história nunca é a meu respeito, a história nunca é a seu respeito, a história é a respeito do Deus Todo-Poderoso, pleno e soberano, o eterno, e Ele nos dá uma oportunidade de viver tudo isso junto dEle. Então olha que coisa poderosa. Ouve, dê atenção, esquece o seu povo. Não está falando para desonrar, está falando só, esquece a cultura da sua casa, esquece tudo que todo mundo pensa lá. Eu tenho uma cultura mais alta para derramar sobre a sua vida. O rei, se você for assim, se você tiver Ele como super, como pleno, como soberano, o rei te cobiçará. Ele cobiçará sua formosura, pois Ele é teu Senhor. Inclina-te perante Ele. A palavra inclinar vem do hebraico, deixa eu ver se é do hebraico ou do grego, vem do hebraico shachá, que significa inclinar-se, prostrar-se diante do superior em reverência, diante de Deus em adoração. Põe a boca no pó, como diz o livro de Lamentações, talvez ainda haja esperança. Se prostrar não importa quão poderoso você é, meu irmão e minha irmã, não importa se você tem algum status aqui na terra, se prostra diante de Deus em adoração. Então, em primeiro lugar que você aprendeu hoje, crer profundamente. Em segundo lugar, prostrar-se em dependência e reverência. Crer e prostrar-se. Ouça, veja, dê atenção para o que o Senhor está falando. Então olha só, existe um ambiente em que as ovelhas de Deus elas vivem, existe um ambiente em que o servo genuíno de Deus vive. Você não define um servo de Deus pela roupa que ele usa, você não define um servo de Deus pela paz que ele dá. Eu me lembro que eu estava conversando com um parente, alguém que faz parte da minha família. Esse parente falou: vou trocar o carro, vou vender esse carro, vou pagar umas contas. Eu não quis ser o crentão da conversa, mas eu falei: calma e ora. Por que a gente simplesmente define, vou vender tal coisa para pagar tal conta? Por que a gente não ora? Não, eu vou tomar aqui Novalgina. E por que a gente não ora? Leandro, então você ora por qualquer coisa. Nós deveríamos incluir o Senhor em todas as coisas.
Nós deveríamos incluir o Senhor em todas as coisas, inclusive quando eu vou ao médico. Senhor, ilumina esse médico, abençoa esse médico. Já teve médico que se tornou discípulo de Jesus porque eu fui numa consulta com ele, porque eu pedi para Deus colocar a pessoa certa, no tempo certo, na hora certa, no meu caminho. Chegou lá, eu falei: doutor, sabe por que você foi incrível? Ele falou: por quê? Porque eu orei, pedi para Jesus que você aparecesse na minha vida. Então presta atenção, Salmo 91 é o salmo que toda vez que tem alguém em perigo, alguém abre para ler. Na Bíblia Católica, Salmo 90. Quando eu era católico, eu lia Salmo 90. Depois vira crente, Salmo 91. Por causa do canon é diferente de uma Bíblia para outra, mas é o mesmo salmo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ei! A minha habitação não é na minha casa. A minha habitação não é no meu imóvel. A minha habitação nem é no imóvel que eu alugo. A Bíblia diz que eu deveria habitar num lugar mais alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha só, a palavra habita vem do hebraico yashab, que significa habitar, permanecer, assentar-se, morar, ser estabelecido, permanecer, ficar fiel. Habitar, ter como residência de alguém. Olha só, habitar na residência de alguém, essa palavra é muito completa. Ser habitado, ao mesmo tempo que fala habitar na casa de alguém, é ser habitado por esse alguém. Uau, repete comigo, yashad. Que coisa poderosa. Significa casar-se, receber uma habitação do meu cônjuge. Uau, cara. Então aquele que hoje vive como noiva, já está comprometido. Não é esse noivado de brasileiro que se der ruim a gente troca, muito menos o casamento de hoje em dia. É estou desposada como Maria, eu estou desposada, eu já sou de José, eu já sou dele, tanto é que José ficou assim, mas ela engravidou, já é minha e eu ainda, puxa vida, o que aconteceu, meu amor? Então presta atenção, existe um lugar para que você habite. Você precisa crer, meu amigo, eu preciso crer, nós precisamos nos prostrar, nós precisamos ouvir, nós precisamos ver, nós precisamos dar atenção para aquilo que Deus está falando, precisamos crer, nos prostrar e habitar. E quando eu creio, me prostro e habito num lugar, eu me torno esse alguém. Eu tenho um envolvimento tão grande com esse alguém que é como se eu virasse a mulher do chefe. Existe uma expressão nos Estados Unidos, eu não me lembro a palavra agora, mas eu me lembro o significado, que me ensinou foi Mark Schubert. Às vezes você está lá numa empresa, e de repente aparece uma mulher muito maravilhosa, muito linda, ela passa e um rastro dela fica, um cheiro maravilhoso, roupas lindas, ela tem o melhor cabelo, ela tem a melhor pele, ela tem a melhor roupa, e de repente alguém fala, que mulher linda, quem que é essa mulher? Alguém fala, cara, é a mulher do chefe. A mulher do chefe é a mulher do dono de tudo. E por que ela é tão linda? Por que ela é tão arrumada? Por que ela chegou no carro mais bonito? Por que ela é tão cheirosa? Porque aquele homem que é tão poderoso e tão rico, ele só espera uma coisa daquela mulher, que qualquer hora que ele precise dela, ela esteja junto dele. Ele precisa que qualquer hora que ele precisar ser amado, ela está ali para amá-lo. Então quando você usa essa expressão lá nos Estados Unidos, ela é a mulher chefe, tipo assim, cara, não mexe com essa mulher, ela é muito bem cuidada, ela tem de tudo do bom e do melhor, porque cara, ela só tem olhos para esse cara, ela é a mulher do chefe. Essa deveria ser a igreja de Jesus. Você sabe, Deus prosperou minha vida muito, mas muito, e eu estou falando humanamente falando, eu estou falando fisicamente falando, eu estou falando monetariamente. Desde a casa mais simples, desde o carro mais simples, o carro a gente servia os irmãos e a casa a gente hospedava as pessoas. A nossa comida era de todo mundo, a nossa casa era para todo mundo. À medida que nós fomos cuidando de casais, à medida que nós fomos cuidando de liderança, cada vez a nossa casa foi sendo melhor. E na verdade é como se o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pagasse todas as contas daquele que crê, daquele que se prostra, daquele que habita nele mesmo. Então nós nos tornamos, Dan Duque ensinou isso para o Mark Schubert me ensinou, a gente não pode ser uma noivinha qualquer, a gente tem que ser a mulher do chefe, a gente tem que ser a mulher de Jesus, a gente tem que ser a noiva, e se Ele é todo poderoso, nós temos que usar todo esse poder para a glória dEle. Então,
Se Ele quer que a gente vá amar a África, estamos prontos para amar a África. Se Ele quer que a gente vá amar o sertão, estamos prontos para amar o sertão. Se Ele quer que a gente vá fazer uma ação na favela da Maré, na comunidade da Maré, nós estamos prontos. Nós estamos prontos para o Chile, estamos prontos para o Brasil, estamos prontos para todos os povos da terra, estamos prontos para pobres, prontos para ricos. Por quê? Porque nós temos um amado da nossa alma, nos prostramos diante dEle, cremos nele, habitamos no seu esconderijo, e qualquer coisa que Ele precisa da gente, nós podemos fazer. Isso é viver como ovelha, isso é viver como a noiva, isso é como viver como a mulher do chefe. Vamos lá, gente, eu estou ensinando um segredo de mordomia cristã. Se você quer que Deus prospere todas as suas coisas têm que servir a Deus. Todas as suas coisas são para a glória de Deus, todos os seus bens, tudo que chega na sua mão é para que o Senhor seja glorificado. Gente, esses dias nós chegamos e nos hospedamos na casa de pessoas que deixou a gente morar lá, porque a gente está sem casa. E o fato da gente morar lá, nós levamos boas coisas para essa casa, nós levamos a nossa faxineira para fazer faxina na casa desses irmãos, nós tivemos que chamar pessoas que quebrou um negocinho lá no guarda-roupa, estava quebrado do irmão, mandamos consertar o guarda-roupa, mandamos consertar a torneira. Por quê? Porque por onde a gente passa, nós vamos deixar rastro de provisão de Deus. Se faltava algo numa casa que nos serviu, nós podemos suprir esse algo. Afinal, eles estão plantando uma semente na nossa vida, permitindo a gente ficar lá, e nós podemos plantar uma semente na vida deles, deixando aquele lugar ainda melhor, mais bonito, mais aconchegante. Agora, gente, olha que coisa maravilhosa. Estamos sendo desposados quando nós realmente necessitamos de Jesus, quando nós realmente amamos Jesus, quando nós realmente dependemos de Jesus. E Mateus 6,6 nos ensina muito isso. Tu, porém, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Gente, o lugar secreto é da palavra grega Kruptos, que significa lugar oculto, esconderijo, bem secreto. Agora, crupto vem de kruptos, vem de krupto, que significa esconder-se, ocultar-se, estar coberto. É uma metáfora de ocultar aquilo que não deve se tornar conhecido. Gente, Davi dançou, e quando ele dançou, simplesmente ele foi amaldiçoado por Mical. Mical falou, que mico aquele cara está pagando. Ele se despiu na presença de Deus e saiu dançando, e de repente aquela mulher, ela teve uma recompensa por se intrometer na intimidade de alguém com o Senhor. A recompensa foi uma consequência do seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, vida secreta com Deus não fica se exibindo. Vida secreta com Deus não fica falando para todas as pessoas como é que é. Tenha o seu secreto. Aliás, todo mundo que está me vendo tem um secreto. A questão é se esse secreto é do Deus Todo-Poderoso ou de outros deuses. Mas que nós temos lugar secreto, sempre temos. Que fazemos coisas secretas, sempre fazemos. E que todas elas venham ser para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador. Agora, cara, eu quero ajudar você a entender um pouco da recompensa pública. Uma vez que você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você descansa. Uma vez que você abre a porta do quarto, entra, busca Deus em secreto, chega um momento que Ele recompensa você publicamente. Pela graça e misericórdia eu tenho vivido uma recompensa. Eu ser um dos homens de Deus desse time, é uma recompensa pública, que eu não merecia. Eu buscava Deus para saber o que Ele queria que fosse pregado, então Ele me deu uma recompensa, me tornou um pregador. Eu buscava Deus para Ele me mostrar uma igreja boa, então Ele me tornou um pastor. Eu buscava Deus para suprir minha fome, então Ele começou a me dar pão para dar para as pessoas. Eu buscava Deus para Ele suprir minha sede naquele lugar secreto, então Ele me deu rios de águas vivas para liberar sobre as pessoas. Agora presta atenção, recompensa vem da palavra opodidome, que significa pagar o total, trazer totalidade do que é devido. Significa débito, salário, tributo, imposto, ou seja, coisa séria que não se negocia. Coisas prometidas sob juramento serão reveladas. Significa dar recompensa de dever conjugal. Significa prestar contas, devolver, restaurar. Você pode repetir comigo isso: Deus não fica devendo nada para ninguém.
Você pode repetir isso comigo? Deus jamais fica devendo uma recompensa para alguém. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Agora, como é esse lugar de ficar escondido? Ei, rasga sua Bíblia de tanto ler no Salmo 91. O versículo 1 já li com você, vamos ler a partir do 2 agora. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor. Ei, ninguém pode te proteger de bandidos, ninguém pode te proteger de corruptos. A fidelidade dele é seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer, olha a condicional, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, se você fizer do amado o seu noivo, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua casa. Sua casa está coberta pela proteção do Altíssimo. Onde você estiver, estará coberto pela proteção do Altíssimo, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que te proteja todos os caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu protegerei, pois ele conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu darei resposta. Gente, qual é o contrário dele clamará a mim e eu darei resposta? O contrário disso está lá em Isaías 59. Meus ouvidos não estão tapados que eu não possa te ouvir, minha boca calada que eu não posso falar contigo, muito menos meu braço encurvado que eu não posso te tocar. São os seus pecados que me impedem de chegar até a ti. Muitos hoje falam: onde está Deus? Deus deve estar perguntando: onde é que você está? Eu vejo alguém falando: onde é que está Deus? Olha o que está acontecendo na África. E minha pergunta retórica é: onde que estão os homens que estão construindo Dubai cada vez mais e não investem na África? E eu não estou falando que não pode ser feito uma coisa, mas por que outra é negligenciada e a culpa é de Deus? Deus que está construindo Dubai? Então não faz sentido isso, porque a Bíblia diz aqui: Ele clamará a mim. O Senhor está falando a nosso respeito. Eles me clamarão e eu darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-los, cobri-los de honra, vida longa eu darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, isso não é para qualquer igreja, isso não é para qualquer pessoa da igreja, isso é para a noiva que se esconde na sombra, é para a noiva do Altíssimo que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente está descansando. É uma que vai permanecer de pé. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 do outro lado, e você não será atingido. Então preste atenção, nesses dias de polarização, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneça fiel na presença do Senhor. Tem uma pessoa no Antigo Testamento, a primeira pessoa que recebeu um derramamento do Espírito Santo, Êxodo capítulo 31, verso 1. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi ele do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos de ouro, prata e bronze. Gente, Deus veio sobre Bezalel, e Bezalel se tornou artesão do templo. Teve um cara na nossa igreja que Deus veio sobre ele virou baterista. Tem outro cara da nossa igreja, Deus veio sobre ele aprendeu o idioma francês, e hoje ele vive em Quebec, no Canadá, e ele é fluente em francês, porque o Espírito Santo deu o idioma novo para ele. O Espírito Santo capacitou esse cara. Ei, muitos de nós só confia na força do braço. A noiva do Altíssimo, aquela que vive no seu esconderijo, ela vive pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de capacitar qualquer pessoa que tem fome e sede aqui, qualquer pessoa que simplesmente abre a sua vida e depende dele. E quando alguém perguntar: que universidade você aprendeu isso, que curso você comprou para fazer isso, fala que foi o Espírito Santo que te ensinou. Foi ele que te ensinou. Então Bezalel é a junção de duas palavras: Tsel mais El. Tsel significa lugar escuro, lugar secreto, e El
é Deus, lugar secreto de Deus, esconderijo de Deus. Bezalel significa a noiva da sombra. Bezalel é alguém que está escondido na congregação do justo, você não sabe quem ele é, mas do nada ele aparece com uma canção, e daqui a pouco essa canção toma o Brasil inteiro, e não toma o Brasil inteiro para ele se tornar um artista, não toma o Brasil inteiro para ele sair cobrando cachê, não toma o Brasil inteiro para ele se tornar um hipócrita, um fariseu, um homem como qualquer outro do mundo. Não, ele ganhou aquilo num lugar secreto, e é nesse lugar secreto que há o sustento. Volte a se esconder, cantores, volte a se esconder, pregadores, volte a se esconder, influencers. Volte você que um dia foi encontrado atrás das malhadas, volte para aquele lugar, porque é só aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente, é só esses que serão protegidos de todo mal. A sua influência não vai te proteger, o seu dinheiro não vai te proteger, todos os recursos que você conseguiu não vai te proteger, nem nada da sua influência pode proteger, mas a noiva da sombra, ela ficará escondida nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E para eu encerrar, eu quero contar uma última história e gostaria que todos vocês, além do Salmo 91, por favor, estudassem também Esther capítulo 2, do verso 12 até o 17. A Bíblia diz aqui que as moças do harém, onde Radassa, que mudou o nome para Esther, estava, versículo 13 diz: quando essas moças preparadas por Hegai, que era o eunuco do harém, essas mulheres ficavam guardadas num lugar secreto, se embelezando, se tornando mais nobres, tomando toda a postura de uma possível futura rainha. Eram princesas, elas se tornavam princesas nesse lugar, e elas ficavam sendo preparadas para elas suprir toda a vontade e necessidade, desejo do rei, e completar esse rei. E elas não podiam ter um comportamento equivocado, então elas eram treinadas, elas eram equipadas, elas eram embelezadas, mas elas eram provadas, e quase nenhuma delas sabiam que seriam provadas. E o versículo 13 diz que tipo de provação era. Cada uma das mocinhas podia passar uma noite com o rei, para ver se o rei escolhia ela para casar, ou se o rei mandava ela para outro harém. O harém do treinamento era o harém de Hegai. Mas quando uma mulher era dispensada porque o rei não queria, ela ia para um outro harém, que era o harém de Sasgás. O nome Sasgás significa pai da beleza e da riqueza. Então quando essas mulheres voltavam, teve um tempo com o rei falou, não é essa. Ela não voltava mais para o mundo para casar com nenhum homem, ela não se casava com o rei, mas ela ficava no harém, sendo suprida, sendo rica, sendo linda. Essa casa tinha um apelido, Casa das Viúvas Solteiras, porque elas nem tiveram marido, mas elas iam viver para sempre como viúvas. Então olha só, isso tipifica o reino de Deus. Enquanto você está sendo preparado num lugar secreto, Deus está fazendo muita coisa, mas também Ele vai te provar para ver se você vai se tornar servo bom e fiel da parábola dos talentos, ou se você é servo, mas não foi bom e nem foi muito fiel. Então cada mulher era preparada. Versículo 13 diz o que acontecia. Presta atenção, isso é muito poderoso. Quando elas iam apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Então quando ela chegava de frente com Hegai olhava no zoinho dela, via se a sobrancelha estava perfeita, se as unhas estavam perfeitas, falava, filha, sabe tudo que tem nesse harém aqui? Tudo? Ela falava, olhando no olho dele, sei, qualquer coisa que você quiser pegar aqui para entrar lá na presença do rei, você pode pegar. Aí elas piravam, elas olhavam para tudo e falavam, meu Deus, vasos de ouro, utensílios, vinhos, nossa, aqui tem muito incenso, tem muita mirra. Eu posso levar qualquer coisa? Pode. Imagina essas mulheres. O rei queria uma mulher íntegra, poderosa em si mesma. Imagina essas mulheres levar um monte de bugiganga. Olha, rei, eu trouxe um pote de ouro. Ele vai olhar e falar assim, mas tudo é meu. Tudo é meu, eu sou dono do ouro e da prata. Ei, eu sou dono do harém, eu sou dono do eunuco que cuidou de você todo esse tempo. Eu sou dono do seu cheiro, eu sou dono da sua beleza, eu sou dono do seu dom, eu sou dono do seu talento, eu sou dono do seu batismo com o Espírito Santo, sou dono do seu batismo nas águas, eu sou dono do seu discipulado, eu sou dono da sua igreja, eu que banco a live da sua igreja. O que você quer trazer aqui, menina? Muitos homens e mulheres de Deus, enquanto estão no esconderijo do Altíssimo, são corretos e honestos. Mas muitos homens, quando têm a oportunidade de levar qualquer coisa do reino para ele mesmo, ali eles têm o seu coração provado. Mas olha o que a Bíblia diz,
Cada moça antes de entrar, podia pegar qualquer coisa do palácio. Ela passava lá à tarde e voltava na outra manhã. E ela ia para os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. De possível rainha, vira mera concubina. Igreja, nós podemos, de noiva do Senhor Jesus, virar uma concubina de Jesus. Ah, eu falei em teu nome, curei em teu nome. Eu não te conheço. Então, lugar secreto fala de casamento, se prostrar fala de casamento, se preparar para ficar na presença do rei prostrado fala de casamento, e crer tem a ver com casamento. E todo esse mistério fala de um casamento. Então, como é que nós vamos fazer outra espécie de casamento? Como é que nós vamos compor outro tipo de família? Como é que nós vamos permitir, senhores pastores, os senhores ter a quinta, sexta mulher? Se os senhores não forem fiéis às suas esposas, como vocês vão ser fiéis à noiva do Cordeiro de Deus? Vai ser muito difícil. Você sabe que a máfia italiana às vezes é melhor do que a igreja. Porque quando alguém da máfia italiana traía a sua esposa, os caras matavam o cara que falava, o cara que trai a própria esposa, ele vai trair a gente com certeza. E a igreja vai aceitando esse tipo de pecado. E isso vai simplesmente abrindo brecha para o diabo entrar no nosso meio e fazer tudo o que é o trabalho dele: roubar, matar e destruir. Então presta atenção. Versículo 15. Quando chegou a vez de Esther. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Se você traduz o nome Mardoqueu, Abiail, Esther, significa prostrados diante do renomado que esclarece todas as coisas. Ela era uma mulher fiel, que tinha adotado como filha. Olha só, chegou a vez dela. Ela não pediu nada além do que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Quando chegou na vez de Esther, gente, presta atenção, aqui está o reino, todas as riquezas do reino. Esther, sua vez, ela veio vir. Parou na frente de Hegai. Hegai é a câmera aqui, ó. Hegai fala para ela assim: tudo que você quiser pegar do harém, para você levar, para conquistar o rei, você pode pegar. O que a Bíblia diz? Ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Quando você respeita seu pai e honra seu pai e sua mãe, independente de qualquer coisa, você está treinado em submissão. Quando você respeita Mardoqueu, que te adotou, que são a liderança, os líderes que te treinou, você aprende o que é submissão. Quando Hegai te treina para entrar na presença do rei, você aprende o que é submissão. Você vai numa conferência, o Dandu que está ensinando sobre intimidade, cala a boca e aprende. Seja submisso àquilo, porque um cara que move na intimidade pode te ensinar a viver na intimidade. Então, quando chegou a vez dela, pode pegar o que você quiser. Ela continuou olhando reto. O meu propósito aqui é me tornar rainha. O meu propósito aqui é o meu amado. O meu propósito aqui é ser uma com ele para todo sempre. O meu propósito aqui é que eu vivi até hoje como noiva escondida num lugar secreto. O meu propósito é que eu fui treinada a vida inteira para ser a rainha. Um dia o meu pai espiritual Mardoqueu me disse: talvez não foi para isso que você nasceu. Nasceu para livrar todas as pessoas da terra. Se Deus não usar você, você vai perecer junto com a gente. Mas se Ele te usar, Ele trará livramento sobre todos nós. Presta atenção numa coisa: ela foi a noiva da sombra uma vida inteira, então ela sabia que ela não ia errar. Você que está sendo polido, você que está sendo quebrado, você que está sendo esmiuçado em dependência, ei, quando Deus te prosperar, não esquece que foi Deus. Quando Deus te der dinheiro, não esquece que foi Deus. Quando Deus te der fama, não esquece que foi Deus. Quando você tiver coisas, não esquece que foi o Senhor. E pare de escolher as coisas do reino, pare de escolher o dinheiro do reino, pare de escolher a fama do reino, pare de se embriagar com as coisas do rei do reino, e simplesmente mergulha na intimidade do rei do reino, com o rei do reino e apenas com ele. Então Esther entrou, e a Bíblia diz que Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada até o rei. A tradução do nome desse rei, gente, é o rei que se fez pobre e silencioso. Isso não é nome de rei em lugar nenhum, a menos que esse reinado apontasse para Jesus Cristo. A residência real, no 10º mês e no 7º ano do seu reinado, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outro. O que pode me pôr na presença do rei? Intimidade. O que pode me manter na presença do rei? Integridade. E o que pode me tirar da presença do rei? O que tirou as concubinas e o que tirou Satanás do céu. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou.
Por isso eu lancei você humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. Satanás habitava no meio das pedras afogueadas, cuidava do louvor. E a Bíblia diz: o seu amplo comércio te tirou da minha presença. O que o diabo vendia, gente? CD pirata? Catnet, aquele gato da net que você põe lá na sua casa, seu crente Zé Mané. Sabe qual era o amplo comércio? Apocalipse 5:8 diz que os seres celestiais ele pegavam a adoração em bandejas de ouro e subia para o céu e derramava no Senhor. É uma suposição minha. As notas musicais foram criadas nele, os ritmos, as categorias, sopro, percussão e cordas foram criadas nele. Ele liderava 1/3 do céu, ele liderava adoração. Por isso que a adoração é cheio de treta na igreja do mundo inteiro, porque o diabo quer tomar esse lugar. Então olha só, provavelmente quando o diabo começou a cantar canções ou ver a adoração dos santos, ele podia pegar algumas frases: nossa, eu vou pegar essa para mim, eu vou pegar isso aqui para mim. O amplo comércio dele foi querer ser como o Altíssimo, sentar no lugar mais alto, sentar sobre a assembleia dos santos, sentar acima do trono do Altíssimo. O amplo comércio das coisas dessa vida pode roubar a nossa intimidade de Deus. Quero dar um recado especial para todo mundo que vivia no lugar secreto e agora virou famoso. Cuidado. Vocês ganham coisas demais. Vocês se tornam promotores de tudo quanto é tipo de coisa. Eu não sei quantos de vocês oram para emprestar sua influência. Eu não sei quantos de vocês oram para fazer parte de novas sociedades. Mas muitos de vocês se tornaram mais ímpios do que os artistas do mundo. Muitos de vocês não passam de concubinas. Carregaram a presença algum dia e vivem do óleo do passado. É por isso que de geração em geração aparece gente e fica famosa e depois desaparece. Aparece gente, cai, erra, falha e depois pede perdão na próxima geração. Poucos permanecem como Ademar de Campos. Poucos permanecem como Asaf Borba. Homens aprovados, homens tementes, homens do qual nós devemos imitar. Essa é a mensagem que te chama para ser a noiva da sombra. Essa é a mensagem que te chama para ser um com o Senhor. Essa é a mensagem que te chama para ser a mais íntima das mais belas mulheres. Porque muito em breve Ele vem saltando sobre os montes, Ele vem buscar a sua igreja. Então Ele vai dizer, como diz Cantares: amada minha, você que se esconde na fenda das rochas, deixa eu me ouvir a tua voz, deixa eu ver o seu rosto. A sua voz é tão linda. Vem, amada minha. O Senhor vai tirar nesse 2021 muitas pessoas santas, corretas e cheias do Espírito Santo do lugar secreto, e vai levantar mais uma vez, e dessa vez a última geração que vai tocar a terra. O Senhor vai trocar de lugar homens que até aqui foram influentes, mas daqui para frente vão naufragar no Icabode, vão perder a unção por causa do amplo comércio. Eles negociaram o óleo de Deus. Vocês deveriam estar regendo a terra. Vocês deviam estar ensinando o povo como é adorar a Deus, e não como é se tornar mais um mero impostor qualquer. O Senhor está chamando concubina. Algumas de vocês ainda têm a chance. Se vocês querem morar na casa da riqueza e da beleza, só seguir o caminho que vocês estão seguindo. Mas se vocês querem fazer, escuta os pais espirituais. Esther, ela ouviu Abiail, ela ouviu Mardoqueu, ela ouviu Regai. Ela teve 3 pais. Isso aponta para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então quando chegou diante do rei, o rei sabia que aquela mulher o completava. E isso é o que Paulo fala em Efésios. A igreja cheia da riqueza do reino de Deus, ela o completará. Mas é Ele quem completa todas as coisas. Você tem um dom? Foi Deus que deu. Você tem uma canção? Deus também deu. Você ouviu essa mensagem? Foi Deus que deu.
Tá vendo essa live que está indo por meio de câmeras? Foi Deus que deu. Sabe essas pessoas que estão operando a câmera para chegar até você? Foi Deus que levantou. O dom de todo mundo aqui aponta para uma coisa: a glória, a honra, o louvor e a majestade sendo dado sempre para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá, gente. O Senhor ainda conta com a gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
te leve a níveis que você nunca foi ainda e a lugares que você nunca chegou, em nome de Jesus. Tenha uma incrível semana, em nome de Jesus.